Hoje eu vou dar algumas dicas muito importantes para você ter melhores chances para ter o seu visto aprovado logo de primeira. Você precisa sim se preparar muito bem, mas não tem nenhuma receita de bolo que faz você seguir ali todas as instruções e no final o bolo tá pronto. A gente sabe que ainda tem alguns critérios de aprovação que a gente não consegue identificar, mas eu tenho certeza que as dicas que eu vou te passar nesse vídeo podem aumentar e muito as suas chances de aprovação. Eu tive o meu visto de turismo americano aprovado logo de primeira, então isso significa que a junção de todas as dicas que eu venho dando aqui para vocês nesse vídeo e nos outros passados tem funcionado muito bem. Mas antes eu queria pedir para deixar um like nesse vídeo para eu saber que você tá gostando dos conteúdos que a gente vem postando aqui no canal e já pedir para se inscrever porque eu ainda vou dar muitas dicas nos próximos vídeos. Então, como eu estava falando para vocês, precisa sim se preparar muito bem para o dia da entrevista de vocês. Não adianta vocês separarem ali toda a documentação que é necessário apresentar lá no dia e ir tranquilão para a entrevista achando que ali você vai responder só algumas perguntinhas e se for, foi, se não for também tá tudo bem, eu tento de novo depois. É preciso que você se dedique em toda a sua jornada até a sua chegada ali no agente consular, para que ele tenha uma boa impressão sobre você e acredite nas suas intenções de passeio. Já falei em um vídeo anterior sobre alguns dos motivos que podem ter feito o seu visto de turismo ser negado. Eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo. E se você seguir à risca todas as dicas que eu dei pra você naquele vídeo, eu tenho certeza que isso vai aumentar muito as suas chances. Mas tem alguns cuidados adicionais que você precisa ter antes da sua entrevista para mais uma vez melhorar as suas chances de aprovação. Antes de ter o seu visto aprovado, não é recomendado que você faça nenhuma reserva, nem de hospedagem, nem de passagem, nem de absolutamente nada, por dois motivos. Primeiro, que se seu visto for negado, você vai levar aquele grande prejuízo financeiro, certo? Mas, muito mais do que isso, para o dia da sua entrevista, isso pode soar como uma presunção para o agente consular. Ele pode querer te negar só por achar que foi muita confiança da sua parte já fechar tudo da sua viagem antes de ter o seu visto em mãos. E infelizmente isso acontece mesmo, tá? Então, como eu já mencionei aqui pra vocês, ele não precisa de muitos motivos pra querer negar o seu visto. E esse pode ser aquele único motivo que ele tava precisando. Número 2, eu vou mencionar aqui um item que eu já mencionei no vídeo anterior, mas eu acho que é muito importante a gente frisar esse ponto e entrar em detalhes. Parentes próximos fora de status nos Estados Unidos. Se você tem um familiar de primeiro grau que esteja fora de status nos Estados Unidos ou, por exemplo, um parente com o mesmo sobrenome, isso pode sim te prejudicar lá no dia da entrevista. Porque o agente consular, ele pode entender que você tem a intenção de fazer o mesmo. Ele pode achar que você está indo com visto de turismo com a intenção de esperar vencer ali para poder imigrar de forma ilegal. A dica que eu dou aqui para você é que, infelizmente, nesses casos não tem muito para onde fugir. Então, sempre fale a verdade. Então, se você tiver um parente que esteja lá de forma ilegal, fale a verdade. Então, na sua DS-160, preencha ali no campo. Tem parentes nos Estados Unidos? Preencha que sim. E se no dia da sua entrevista também ele te questionar, se ele te fizer qualquer pergunta relacionada a algum parente fora de status nos Estados Unidos, também responda a verdade. Falando a verdade, isso pode minimizar aquilo que o agente consular tá pensando sobre você. Então, se você mentir, ele pode pensar, poxa, se eu tô perguntando aqui pra ele se ele tem algum parente lá ilegal e ele tá falando que não, é porque ele tá com medo. Então, ele tem a intenção de fazer o mesmo que esse parente fez. Ele entende que a sua mentira é uma forma de esconder as suas reais intenções. Mas, se de repente você contar pra ele, olha, não, eu realmente tenho um parente fora de status lá no país, ele pode te dar um voto de confiança. E aí sim ele pode pensar o contrário. Poxa, se eu tô perguntando pra ele se ele tem um parente fora de status e ele está me contando a verdade, é porque isso não é problema algum pra ele, então essa não é a real intenção dele, então eu vou aprovar aqui o visto dele, porque ele vai mesmo visitar a Disney, visitar Nova York, ele vai mesmo ali fazer o turismo que ele tem que fazer e vai retornar pro país. Dica número 3. Cuidado ao escolher os lugares que tem comunidades brasileiras para apresentar ali para o agente consular. Por mais que a sua intenção seja realmente turistar para o agente consular, isso pode soar como uma segunda intenção. Então, você mostrando algumas cidades específicas onde tem uma concentração muito grande de brasileiros, ele pode entender que você está indo para lá para poder fazer amizade com esses brasileiros que vão te ajudar ali a arrumar um emprego, de repente, e ficar de forma ilegal. E ele pode entender que você está indo para esses lugares exatamente para receber a ajuda desses brasileiros. Mais uma vez, por mais que essa não seja a sua intenção, para o agente consular pode gerar ali um gatilho mental e o cônsul ficar em alerta realmente achando que você tem a intenção de migrar. Dica número 4. Pagar alguém para fazer todo
todo o seu processo. Eu conheço pessoas que pagaram assessorias para fazer a solicitação de visto e pagaram caríssimo e tiveram seu visto negado apenas por falta de profissionalismo ali daquela assessoria. Tome muito cuidado com a empresa que você vai contratar. Eu não estou dizendo que todas façam isso, mas veja bem, se você paga alguém para fazer toda a aplicação por você, você precisa estar a par de tudo aquilo que foi preenchido na sua DS 160. Por um único motivo, você precisa estudar todas as informações que foram fornecidas ali. Quando você preenche ali, de repente, um formulário contando para a assessoria, olha, eu trabalho em tal lugar, eu ganho tanto, eu tenho tantos dias de férias, eu pretendo fazer assim, assim, assado. Você precisa confirmar se a assessoria preencheu tudo de acordo com aquilo que você passou para ela. No vídeo anterior eu também falei sobre a atenção que você precisa ter no preenchimento da sua DS 160, porque informações divergentes geram negativas. Se na sua DS tem uma informação e no dia da entrevista você apresenta uma outra informação completamente diferente, gera uma negativa. Se você trabalha como operador de caixa, mas na sua assessoria ele preencheu na sua DS 160 que você é gerente de loja e você não leu para fazer a devida correção ou a assessoria não te enviou a DS 160 preenchida para você poder estudar, vai chegar ali no dia da sua entrevista, você vai apresentar uma informação diferente da sua DS 60 e aí lascou. No dia da sua entrevista você vai responder informações diferentes e o agente consular vai ficar confuso ali se você tá nervoso, se você tá inventando alguma informação, e como eu já mencionei, ele não precisa de muito para querer te negar. E esse pode ser um motivo também muito forte de gerar uma negativa para você. Quinto motivo, seja detalhista no motivo da sua viagem. O agente consular precisa realmente entender se você tem um perfil de turista mesmo, então apresente para ele todas as informações sobre a sua viagem, onde você quer ir, quantos dias você quer ficar. E outro ponto bem legal para já emendar nessa questão é a comprovação de vínculos. No vídeo que eu mencionei para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição do card, eu dei alguns exemplos do que pode ter feito o seu visto ser negado e eu falei também sobre comprovação de vínculo. Essa também é a hora de você mostrar para ele tudo que você tem aqui no Brasil e que você não vai deixar para trás assim de uma hora para outra. Então, se você tem faculdade aqui no país, um familiar muito importante, se você está indo viajar sem os filhos, por exemplo, se você tem um emprego muito importante aqui, isso pode te ajudar ali no dia da sua entrevista. Outro exemplo também bem importante para apresentar aqui para vocês é que aqui no Brasil a gente tem o costume de tirar 30 dias de férias, mas nos Estados Unidos isso é muito incomum, então raramente, na verdade, eles costumam tirar férias. Para o agente consular entender que você vai passar 30 dias lá em Orlando, deixando família para trás, Então pode ser que o agente consular não entenda que você vai ficar 30 dias viajando, gastando em dólar com a cotação que a gente está hoje, deixando família em casa, deixando emprego, faculdade, de repente. Então tente sempre ver um período adequado para sua viagem, para que isso não fuja muito da normalidade ali para o agente consular. Bom, pessoal, essas são as 5 dicas que eu tenho para deixar para vocês hoje, mas se lembre que nos próximos vídeos sempre vão estar bem recheados de dicas. Aproveita e deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Desejo boa sorte para você nessa etapa de aprovação de visto. Espero que os meus vídeos estejam te ajudando. Também espero que você esteja aqui comigo nos próximos. Até o próximo vídeo. Bye!